Boa noite a todos, sejam bem-vindos, especialmente porque sei que vem para ouvir alguma palavra cultural e não política ou qualquer coisa. Então eu assumo minha humilde posição de tentar primeiro responder a algumas perguntas a meu respeito, mas para facilitar, eu mesmo vou ler as perguntas e dar as respostas que facilitam de alguma forma. Bom, para saber exatamente de onde vinha a minha família, temos que voltar para a Idade Média, na Suíça. De lá, durante os séculos, vieram subindo através de Suíça, Alemanha, Áustria, Holanda, e em cada país ficaram alguns membros da família. Eu sou daquela última geração que nasceu na Holanda. Não sei se é bom nascer lá ou não é bom, mas pelo menos eu tive a sorte de ter nascido lá, porque lá tive a melhor instrução cultural que se pode encontrar no mundo. Que como artista, eu me sinto nascendo cada dia de novo. E morrendo também. Cada noite eu enterro a parte morta minha e começo a novo dia. Mas conforme os documentos, nasci em 1920. De modo que, também de acordo com o documento, devo ter agora 71 anos. Sou pintor. Eu fui e sou sempre o expressionista em diversas fases. Já tive o expressionismo figurativo, depois passou uma entrefase ou não figurativo ou informal, até que acabei no expressionismo puramente abstrato, que não está sendo exposto aqui no momento. Só uma obra tem lá. Foi o primeiro. Fora da pintura, sou como músico, violinista. E fui violinista numa orquestra sinfônica, também toquei numa orquestra de ciganos, etc. Até que perdi na minha mão esquerda o tato fino, de modo que não podia mais tocar o instrumento. De modo que me dediquei só e totalmente à pintura. Eu não escolhi, São José dos Campos me escolheu. As autoridades daqui, uns 30 anos atrás, vieram me buscar em São Paulo para criar aqui uma escola de belas artes, etc, etc. De modo que atendi ao pedido e vim residir aqui. Também tive muita sorte em ter aceito, porque me dei muito bem nessa cidade. O São José dos Campos de 30 anos atrás não tem nada de comparar com o atual, porque era uma cidadezinha que era de coração, de características e de costumes totalmente de uma aldeia grande. Agora, a alma da cidade já é metropolitana. Só que as pessoas que viviam naquele tempo, alguns estão continuando na política e nas artes ainda. São os sobreviventes daquela antiga aldeia. Também a mentalidade era mais de uma autêntica cidadezinha da província, que agora não tem mais. O artista é alguém que não escolhe uma profissão, que praticamente já nasce, pelo menos quando é pequeno, ele já sente uma vocação, um desejo de seguir um certo caminho de arte, pintura ou música ou literatura, etc. Eu, por exemplo, eu senti esta vocação, acho que tinha uns 3 anos. Vou lhe contar como aconteceu isto. Eu nasci muito fraco. Só aprendi a andar aos 5 anos. Até 5 anos fiquei na minha caminha. E minha caminha estava na sala para ter contato. Eu me lembro de bem na frente da minha cama, tinha 2 gravuras grandes, coloridas, de quadros impressionistas, florestas. Eu fiquei sempre olhando de longe. Como será que chegou esta coisa lá? Não sabia que era um quadro, que era uma fotografia, não sabia nada. E uma vez meu pai entrou e disse: pai, o que são essas coisas? Eu disse: filho, essas são fotos
coloridas de quadros. Eu disse, o que é um quadro? Um quadro é uma pintura. Mas o que é pintura, pai? Porque não quer me pegar nos seus braços, levar perto. Então me levou para lá, me levantou. Aí começou. E não vi mais árvores, eu vi pinceladas. Disse, pai, quem é que faz quadros? É um pintor, filho, que usa pincel e tintas e tudo. Me explicou o que era isto. Então, tendo 3 anos, falei para meu pai, pai, eu vou crescer, então eu vou ser pintor. E meu pai, feliz da vida, disse, mas que idade vai de Deus, vou ter um filho que vai ser pintor. Um artista da família. E fiquei fiel com minha vocação. Quando eu tinha mais ou menos 6 anos, eu já pintei meu primeiro quadro, mas nunca desenhei esses desenhos tipicamente de criança. Arranjei material, um pedaço de lençol que rasguei, que preguei em varetinhas, arranjei um pouquinho de tinta aqui, tinta de latinha e de tudo, e pintei o primeiro quadro. E assim ele fica crescendo. Famílias, amigos dos pais que vêm vendo, que falam de arte. Então cresceu aquela febre de ser pintor. Me lembro de uma vez que ganhei da minha mãe um dinheirinho, era 5 cents. E fui passear perto da casa, vi uma loja que tinha material de pintura. Não entendia de nada. E tinha uma fila de pincéis bonitos na vitrine. Agora todo mundo sabe que cada largura de pincel tem um número. Eu não sabia. Num pincel bonito tinha o número 5. Ah, pensei que fosse o preço. Eu entrei. Eu disse, quero este pincel. Eu me peguei, pus 5 cents. Não, esta custa tantos florins, tudo. Disse, mas tem 5, olha. Isso é o número, rapaz. Eu não sei, mas eu preciso de um pincel. Disse, olha, espera um pouquinho. Você quer ser pintor? Disse, sim, eu vou ser pintor. Eu acredito. Mas eu acho que eu me enganei. Esse pincel é 5 cents mesmo. Me deu, eu peguei os 5 cents. Eu feliz, o mais rico do mundo, com este pincel autêntico para casa e fui pintando de novo. E assim, durante os anos, a gente conhece gente que conhece um pintor. Eu tenho um pintor que eu falo outra coisa. E comecei a desenhar sozinho. Quando chegou a idade de me inscrever na Escola de Belas Artes, veio um problema. Requer um mês, a gente tem que se matricular para o vestibular que leva um mês. É obrigatório para todo mundo. Nunca houve uma dispensa deste vestibular de um mês. Agora, eu fui para lá, para o dia de matrícula. E submeter o exame dos desenhos que a gente tinha que levar. Lá estavam todos os professores e diretores, uma mesa enorme. O primeiro recebeu os desenhos, examinou, passou para outro. Quando era a minha vez, entreguei os desenhos e o primeiro professor fiquei demorando. E o outro já impaciente, quis dizer, aqui, veja. Até que chegou no meio, que era diretor. Ele veio bem e passou, ele disse, você é Gutlich, sim. Você está matriculado até dispensado do vestibular. Já está matriculado. Primeira vez na história. E não compreendia bem, mas já estava contente que fui aceito. E quando entrei então nas aulas, eu já tive várias professoras. E justamente aquele professor que me escolheu, virou o meu professor que mais me detestava. Todo professor. Eu adorando ele. Mas apesar de ele ter me detestado, ele me chutado para fora várias vezes, eu devo sempre dizer que foi a ele que devo tudo que aprendi.
com todo o rigor, toda a amargura que esse homem tinha. Muitos anos depois, faz alguns anos, eu estive uns dias na Holanda, na minha terra natal. Eu pensei em que ele estava vivo ainda. Então fui visitar o meu velho professor, morava ainda no mesmo bairro, na mesma casa, os mesmos móveis, não mudam nada. Eu já percorri o mundo, eu já vivi de ciganos até Palácio da Rainha, tudo. Sua vida não mudou nada. Ele disse, nossa, mas quantos anos que é isto? Eles são mais de 40 anos. Sabe que você, de todos os alunos que tive, é o único que jamais me procurou de novo. Eu disse, o senhor foi o que mais me detestava de todos os seus alunos. Já desses primeiras pinturas, sem ter visto algum quadro, já estava no estilo impressionismo. Todos os tipos de arte formam uma unidade. Pintura, música, literatura, poesia, arquitetura. Todas as artes pertencem ao mesmo ideal. Só de uma outra forma. No mundo aqui de música e de literatura, especialmente, claro que um artista que é um ser muito sensível, que vive para receber, absorve a beleza e a sutileza daquelas obras. Sendo arquitetura ou literatura ou uma sinfonia de Bach, a mesma coisa. Afinal de contas, foi mais essas artes diferentes que me influenciou do que a própria pintura. A pintura de outra pintura me causou só admiração, mas dificilmente me influenciou. Eu me alimentei mais de literatura e música. Para que serve a pintura numa época tão difícil como a atual? Bom, eu acho que isso não tem nada a ver com situação difícil ou fácil, porque em todas as circunstâncias tem que criar. E o público pode admirar e se alimentar da criação através de todas as épocas. Mesmo os estágios pessoais, tristeza ou felicidade. A arte tem sua função determinada. Além das telas, quais os elementos que compõem a vida do pintor? As outras artes, persistência, muito amor pelo trabalho e pelo próximo, pela humanidade, pela natureza. Porque o amor é a base de tudo que é positivo, que é criativo. Com negativismo não se pode criar. É o melhor material que o mundo pode oferecer. Talento, melhor material, boa instrução, muito amor pelos outros, amor pela própria pela pintura dos colegas e amor pelas outras artes. Então, basicamente, o amor que é a base de todas as artes, porque é o mais positivo de tudo. Talvez como exceção na regra, eu nunca pedi uma exposição. Não? Sempre fui convidado, desde minha primeira, quando eu tinha uns 22 anos. Sempre foi bem compensado. Também os resultados na exposição, a reação do público, me deu o máximo prazer sempre. Até agora, este é o último por enquanto. Qual o pintor preferido, o mais marcante na sua trajetória artística? Bom, podemos seguir a história. Vamos começar pelo fim da Idade Média. O Lucas van Leyden, por exemplo, e Dürer. Não tanto o Michelangelo, mas o Da Vinci.
Depois do século XVI, XVII, como Rembrandt, Vermeer, Frans Hals, do impressionistas também Monet, e dos últimos, Toulouse-Lautrec. O Toulouse-Lautrec já foi impressionista com muitas tendências expressionistas. Caberia quase em nossa época. E depois veio naturalmente o nosso Eugène van Gogh. E depois os que nós conhecemos, o Picasso, Van Dongen, Matisse, Miro, etc. A lista é grande. E vários jovens pintores brasileiros atuais, que são muito promissores. Eu acho que nenhum país do mundo atualmente possui os talentos que o Brasil tem nos novos pintores agora. Tão espontâneo, tão dedicado à sua obra e com resultado positivo. Porque vendo bem, França está quase ficando sem pintores de qualidade. Com exceção dos Estados Unidos, praticamente nenhum país tem mais. No Japão tem alguns novos também. Mas o mundo ocidental está muito pobre em novos talentos. Então eu topo e volto nos jovens brasileiros. Bom, como contei, fui convidado de criar esta Escola de Belas Artes. Aliás, me disseram que já foi criada e que já estava com alunos matriculados, etc. Mas isto foi um truque para eu vir para cá. Senão talvez não tinha aceito. Chegando aqui, nem foi criada ainda. Fui falar com o prefeito, ele disse, olha, sinto muito, mas essa escola tem que ser criada por lei. E nós não sabemos como funciona uma tal lei. Então disse, eu vou me encarregar disto. Eu vou criar, além da escola, primeiro a lei. Informando com os elementos do Estado, etc., conseguir a forma de lei que criava uma escola de artes que era municipal. Então, eu criei a lei, criei o regulamento interno, os outros dispositivos. Depois precisava de um prédio, não tinha. Tinha um prédio de prefeitura onde funcionava o departamento cultural que não funcionava. Só tinha um funcionário lá que não fazia nada. Bom, primeiro fui para o prefeito, eu disse, olha, além de ser nomeado diretor artístico daquela escola que vai crescer, quer que me dê outra nomeação, assessor cultural do gabinete e diretor do ensino municipal. Me deu duas nomeações. Com essas duas nomeações, tive bastante autoridade de dissolver aquele departamento de cultura que não funcionava, de mandar embora aquele funcionário para outra repartição e de ocupar um prédio. E lá começamos com as inscrições. Isso eu via. De modo que o primeiro ano começou já com mais de 110 alunos. Mas este prédio não tinha tamanho para comportar esses alunos, foi só por administração. De modo que foi oferecido o Salão Nobre da Faculdade de Direito. Lá cabia mais de 100 alunos. E assim ficou crescendo. Eu sozinho, diretor, administrador, professor, limpador de privadas e fazia tudo. No segundo ano já tínhamos 3 professores, assistentes. Terceiro ano, cada ano cresceu, e nunca parou um dia. Cada ano. De modo que depois de 3 anos já tínhamos um quadro de professores completo, com 13 professores. Até para pedagogia artística, desenho, didática e de qualquer coisa. Filosofia da arte, história da arte, anatomia, e não faltava mais ninguém. De modo que quando fomos formar a primeira turma de um curso de 5 anos, era uma escola já super completa.
tanto no corpo docente, na administração, como nas instalações. Há até um cinema com projetoras próprios, filmadoras, projetoras de filmes, biblioteca, estava tudo completo. Conseguimos formar 3 turmas, mas depois houve mudança de prefeito. E quando vem esse joguinho de começar, começaram a mexer na escola. De modo que a escola estava sendo infiltrada por política. De tal modo que afetava o ensino e a mentalidade do corpo docente. Quando não dava mais para aguentar, eu propus para o prefeito, olha, ou fecha a escola ou eu me demito. Porque isso não é mais uma escola agora, é um centro político. O resultado foi que eu me demiti. Os professores se demitiram junto comigo. Os alunos decidiram de sair também. De modo que entreguei uma escola que não funcionava mais. Os fiscais do governo falaram, ô professor Guterres, mas agora que o senhor não é mais diretor, vamos retirar o reconhecimento oficial. Então, a escola virou a escola fantasma. E nunca mais abriu. Porque para recomeçar de novo, não tenho mais energia ou o tempo, nem disposição. Não, mas como o cidadão Johann Guterres vê a política cultural josiense, o senhor acha que nossa população conta com meios e recursos para seu desenvolvimento intelectual, que conta com meios e recursos, certamente. Já para começar, tem uma fundação cultural, que deve ter as verbas para custear esses eventos. E o público é muito receptivo. O público está olhando, já esperando alguma novidade, algum evento artístico. De modo que o comércio está muito bem, é bem plantado, com um pessoal que é competente e idealista. Não é, Priscila? Bom, cultura georgiense existe, não precisa ser desta altura ou esta pode ser desta altura, mas qualquer mostra, qualquer tentativa cultural é um grande momento para a cidade. Afinal de contas, São Paulo também começou assim. Nova York também começou. Houve um tempo aqui em Nova York e em Paris também eram cidades mais primitivas, que surgiram os primeiros artistas, amadores talvez. Assim, vamos ver no futuro. Com esperança a gente vai ver. Eu já fui casado 3 vezes. As 3 esposas faleceram. Agora dentro breve vou casar de novo. Interessante, quem me conhece me descobriu que com cada esposa eu mudo de estilo. Agora também, essa nova fase branca, é que faz 1 ano e meio atrás conheci uma outra mulher que me inspirou muito e que vai ser minha esposa. E as duas são nascidas em São José dos Campos. Então, de tal modo, a cidade me inspirou através de 2 mulheres que me deixaram feliz. Numa cidade, isso é novo, na política, mas 2 mulheres de São José dos Campos. É pitoresco essa explicação, né? E os meus filhos, o Jorge e o Rudolf, e os amigos que fiz aqui. Amigos sustentam também o artista, moralmente. Eu costumo trabalhar dia e noite, mas quando estou com problemas ou inquieto, por exemplo, não toco no pincel. Só quando estou em completa tranquilidade e paz de espírito. Porque pintar é uma enorme responsabilidade. A gente expressa, sem querer, em cada pincelada, o estado espiritual. E o público sente isto. Mas porque não entendem, eles sentem alguma coisa que não devia estar lá. Qual seria, na sua opinião, o maior pintor brasileiro? Bom, eu tenho 3. Portinari,
de Cavalcante, e o terceiro que poucos conhecem, que faleceu alguns anos atrás, o Paulo Chaves, de São Paulo. Homem pouco reconhecido, mas, em minha opinião, ele foi muito grande. Foi muito reconhecido em Paris, nunca compreendi porque ele largou Paris, para ser esquecido aqui. Paulo Chaves. Bom, eu gostava sempre de errar nas vagas e nas férias. Eu saí andando em centenas de quilômetros, como aventureiro. A gente conhecia lugares diferentes e desconhecidos. Uma vez eu estava assim num passeio bem longe de lá, que deparei com uma leva de ciganos. E numa das carroças eu ouvi alguém tocando violino. Eu fiquei parado, escutando. De repente, alguém abriu a cortina e me chamou. Cheguei lá e me deu o violino dele nas minhas mãos. Ele disse, toca. Mas como você sabe se eu toco violino? Ah, a gente sente isso, nós sentimos. Então eu tinha que tocar e me convidaram de ficar com eles. Então fiquei 1 ano e meio com eles. Fomos da Holanda, de França para a Espanha, de Espanha de volta. Assim. Foi uma vida de experiências muito ricas. Diferente de todas as outras experiências que um turista tem. A minha chegada no Brasil foi também muito importante. Porque naquele tempo, o Brasil, a América do Sul inteira, aliás, foi considerado no mundo inteiro como um país muito primitivo, muito selvagem, país de pistoleiros, etc. De modo que ninguém praticamente teria vontade de conhecer esse país. Eu já estava me preparando para uma migração para Nova York. Fui convidado para Nova York e expor lá e ficar lá. Aceitei. Mas logo depois veio um convite do governo federal do Brasil, através do Ministério da Cultura da Holanda, para me convidar de vir para o Brasil, ser professor na Escola de Belas Artes no Rio, e de fazer 2 exposições no Museu de Arte Moderna em São Paulo e no Rio. Eu hesitava ainda, porque estava me preparando para Nova York. Mas foi a minha segunda mulher que disse, uma terra nova, porque não ia conhecê-la. Você que é tão pioneiro em tudo, porque não aceita isto. Se não gostar, volta. Aceitei. Agora, uma coisa estranha, o Brasil era naquele tempo, 40 anos atrás, muito primitivo. Me lembro que a polícia andava descalça até. Em roupa velha. Só claro que era da polícia, mas pelo resto não tinha roupa. A alfândega, a maioria dos funcionários da alfândega não sabia ler, nem escrever, tudo analfabeta. Pegava os documentos, ponta cabeça e gritava qualquer coisa. Mas eu cheguei aqui, não se assuste, com 10 metros cúbicos de quadros encaixotados, que ficaram retidos na alfândega durante 1 a 2 anos, de modo que minha exposição foi adiada. Porque ninguém queria abrir, porque podia estar cheio de armas ou qualquer coisa de contrabando. Mas estava com uma documentação em ordem, 10 metros cúbicos, eram 100 obras de arte. Afinal, conseguimos a liberação dos caixotes. Então, logo depois, abriu a primeira exposição em São Paulo, no Museu de Arte Moderna. Isto foi uma grande surpresa, aliás, não só para mim, para todo mundo. Contaram-me que era uma coisa muito histórica, porque a abertura foi muito grandiosa. Toda a televisão, todos os jornais, tudo estava lá, até filme e jornal. Mas a quantidade de público que tinha lá na abertura, que enchia as salas do museu,
e as escadarias, seu hall e até na rua, estavam na porta para contar 3.500 pessoas para assistir à abertura. E acho que foi uma coisa única na história. E, como sempre, uma exposição tem uma duração de 2 semanas. Foi prorrogado com mais 2 semanas e depois com mais 2 semanas, porque não parou o fluxo do público. Logo depois, fui convidado de novo lá em Sempre com sucesso. De modo que, para mim, a chegada no Brasil foi uma festa. E estranhar, por causa de certas coisas atrasadas, chegar num país que é considerado o mais civilizado do mundo, eu chegar aqui era estranho, de fato. Mas, assim, durante o tempo, a gente já acostuma e está trocando as coisas que é holandês pelas coisas daqui, está se transformando num brasileiro, de modo que, para mim, vocês não são brasileiros, eu não sou holandês, vocês são meu povo, eu sou o seu povo. Me transformei num pintor, posso dizer, autenticamente brasileiro. Quais foram os outros lugares que o senhor expôs? É? Quais foram os outros lugares que o senhor expôs? Qual o lugar que mais você utilizou? Para começar, temos de começar na Holanda. No Brasil, o Museu de Arte Moderna, 2 vezes. Que ano foi? Foi em 53 e 57, acho. Já era Preto, Maria Barbê? Quem? Já era Preto, Maria Barbê, já era... Não, era no 7 de abril ainda. Não, obrigado. Era na rua 7 de abril. Onde estava no outro andar o MASP. Ah, não era ainda na Paulista. E depois veio... vamos ver. A Galeria Astreia, acho. Foi a primeira galeria de arte que abriu em São Paulo. Galeria Astreia. Depois da Galeria Astreia, Auditório Itália. Foi no ano 67. 63, novamente na Auditório Itália. E depois houve mais exposições de São José dos Campos, São Paulo, participar de grupos de Rio de Janeiro, a Bienal, etc. Antes de vir para cá, mantive uma correspondência movimentada com os museus de arte moderna no Rio e em São Paulo. Até que a diretoria do Museu em Rio de Janeiro me comunicou que vinham para Paris para se encontrar comigo, para tratar os detalhes. Quando eu cheguei aqui, percebi que esse museu nem existia ainda. Estava na cabeça delas. Não houve ainda museu, só no papel. Mas então, o que eu não sabia, eu procurava a Madame Niomar Muniz Sodré, a diretora daquele museu. Na embaixada não conheciam, no consulado não sabiam, no escritório comercial não, em lugar nenhum. Afinal, eu desisti depois de uma semana de procura. Eu vi uma plaquinha num pequeno prédio, Escritório do Brasil, Escritório Comercial do Brasil. Entrei e quem me recebeu foi Cassiano Ricardo. Me ofereceu o primeiro cafezinho brasileiro e ele disse: "A Niomar está aqui com pseudônimo. Ele não quer ser reconhecida. O pseudônimo dela é assim. E eles estão hospedando no Hotel Royal Monceau." Em seguida eu fui para aquele hotel. Não estava, mas pouco depois ele entrou e já recebi aqueles abraços que se tem aqui, abraços e beijos, tudo. É estranho para mim. E assim que chegaram no Rio de Janeiro, você veio morar no nosso apartamento, tudo. Nunca encontrei no Brasil. Chegando aqui, ele estava a Arajá. Foi para Arajá, ela foi para Paris. Nunca encontrei aquela mulher.
Então desliguei o Museu de Arte Moderna no Rio e me dediquei só em São Paulo. Como foi mesmo o conhecimento com o Sérgio Cardoso, eu me lembro que foi em 55. Ele posou para o senhor? Pusou. Ficamos grandes amigos. Pusou 2 vezes até, para o Esopo também. Vamos ver, como é que conheci o Sérgio? A primeira vez que vi o Sérgio Cardoso no palco foi no Hamlet. Eu estava lá com um amigo. Eu disse, eu gostaria de pintar este ator como Hamlet. Disse, eu, seria muito bom, porque ele está para abrir o próprio teatro dele. É uma ideia. Então, ele mandou o Sérgio para mim, e ele gostou também da ideia, ele começou a pousar no meu apartamento. Como tem lá nas fotos ainda. E assim ficávamos grandes amigos. Mais tarde, ele representou a peça do Esopo na peça A Raposa e as Uvas, de Guilherme Figueiredo. E durante a peça, eu fui lá talvez 5, 6, 7 vezes assistir para fazer rabiscos, esboços e croquis. Depois comecei a pintar de cabeça aquele retrato, porque ele estava totalmente deformado, não dava para pousar. Pronto, o quadro ficou pronto, Sérgio veio ver, adorou. Depois veio me contar que depois que eu pintei, ele representou muito melhor o papel dele do que antes, porque ele viu algumas coisas no meu quadro de que ele aprendeu. É muito bem, muito esquisito, é bonito. Eu não tenho nada contra a Holanda, eu recebi uma boa educação, boa instrução, e um povo maravilhoso, mas para mim virou um povo estrangeiro. Quando raramente encontro um holandês, me sinto um estrangeiro, tão distante de mim, que não temos mais contato. É estranho, mas aconteceu comigo. Pode ser que devo isto à longa convivência com uma esposa brasileira, de São José dos Campos. 26 anos de casamento é muito tempo. E depois tenho 2 filhos nascidos aqui, que só falam português. Eles integra tanto nessa nação que não tem mais nem vestígio no holandês. Eu não ensino pintura. Eu dou um conselho para qualquer um que quer aprender a pintar. Tem que conhecer desenho. E o resto, se tem que adquirir um conhecimento do material, como se usa o material, e conhecer outros artistas, ver as obras, falar com eles, e o resto é a vida que ensina. E mesmo é a vida que ensina a pintar, a dizer, não fazer um quadro. Fazer um quadro eu posso ensinar. Se começa aqui, termina lá, tem composição, tem equilíbrio. Isso é fazer um quadro, mas é uma coisa artificial. Mas uma criação, uma obra de arte, como eu posso ensinar para um outro o que ele deve criar? Enquanto eu mesmo não sei o que vai ser o meu próximo quadro. Já o fato de eu continuar numa próxima obra quer dizer que eu não aprendi bastante. Eu espero sempre encontrar aquilo que faltava na próxima obra. Mas eu sei que na próxima obra vem outra, e outra nunca vai ter fim. A gente nunca deixa de aprender. Agora esperam que eu em algumas horas explique como se pinta. A vida não basta para aprender a pintar. A nova geração vai continuar. Mais conhecimento profundo do desenho e do material, isso sim é uma necessidade. Isso eu posso ensinar. Mas também aulas de desenho que são mais psicológicas, não só
saber manejar o lápis e o giz, etc. Mas saber o que e por que está desenhando. O porquê da arte.